Vamos iniciar aqui um vídeo com a minha mãe da vinda da família Cella da Itália para o Brasil. Tá, mãe, por que os nonos lá, o Cella, eles vieram embora para o Brasil? Porque depois da guerra do 18, do 18 não tinha mais para comer, não tinha comida. Tá, e por que eles escolheram o Brasil? Escolheram o Brasil porque tinha aqui uma irmã da minha avó que estava no Brasil, veio de nova. E meus tios, a minha avó, vieram antes. E depois, então, vieram de lá 2 anos, vieram meu pai, minha mãe e meu irmão. Tá. E o irmão era o Pompeu, o primeiro, porque teve outro Pompeu depois. E o Pompeu quantos anos tinha? 3 aninhos. 3 aninhos, tá. E depois, o que aconteceu quando eles chegaram aqui no Brasil? Eles saíram de Gênova, mas primeiro eles saíram de Prata de Pordenone e foram em Gênova. Pegaram o navio, a minha mãe diz, onde vamos? Que não sabia para onde ia. 12 dias de mar, que vieram com o navio, tinha 400 pessoas, de italiano era só meu pai, minha mãe e meu irmão, todos alemão. Quando era 8 dias que estava no mar, ela viu um monte, ela diz Montevideo, senão ficaram 12 dias para cruzar o mar. Quando chegaram a Montevideo, tive que ficar mais 12 dias porque meu irmão era doente. Depois saíram de lá, acho que saiu de Santo. Então pegaram o navio, foi até Porto Alegre de navio ainda. Tá. E quando chegaram em Porto Alegre... Peraí, quando que eles vieram para cá? Que ano? 1924? 24. Tá, aí chegando em Porto Alegre... Chegaram em Porto Alegre, então pegaram o trem, que diz que vinha para Isabel, que era Bento Gonçalves, uma vez era Isabel. Sim. Então, depois, quando chegaram lá na Isabel, tinha minha avó, meu tio, esperando com a carroça, que veio morar lá perto de Montebello, que é Santa Lúcia. E depois de lá ficaram 2 anos em Montebello. Tá. E nasci lá. Na terra de quem lá? Na terra, acho que era me parece que era Percaria. Júlio Capone. Mas lá não era um dono, eles não era dono. Trabalhavam a meio. Mas era terra que não produzia muito. E tinha um vizinho que era um tal de Versetti. Eu nasci lá, em Montebello. A senhora nasceu em 1925. 25, tá. E saíram de lá em 26. Eu tinha um aninho. E de lá foram para? De lá foram para Brancharel, passaram Linha Alegre. Atravessaram o rio aqui, o Rio das Antas, tá. Moraram em Brancharel, que um tal de Versetti disse que era uma terra boa. Quando chegaram lá, era verdade em Brancharel, mas era a minha avó, meu tio e meus pais também. Mas a avó tinha vindo antes? A nona da senhora tinha vindo antes? Na frente? Não, de Montebello e Brancharel foram juntos. Ela veio antes em Montebello. Tá. Era 2 anos que era lá em Montebello. Tá. Que ela tinha uma irmã em Montebello, casada com um Maso. Tá. E depois, meus pais vieram lá de 2 anos para cá. Tá. Eu acho bem não. E de lá era um vizinho que lhe ofereceu uma terra em Brancharel. Então resolveram ir para Brancharel, mas... E lá era junto com meu tio, minha avó e meus pais. E meu irmão, era eu ainda. E depois de lá,
acho que ficamos 5 anos nós lá em Brancharel. E nós fomos morar em Linha Alegre. Em Linha Alegre, quando chegamos lá, tinha uma pequena casinha. Meu pai começou a fazer para criar galinha, para criar os porcos, barraca para depois guardar o milho. E não tinha estrada, não tinha nada quando fomos lá. Tinha que cortar mato. Peraí, mas primeiro vocês foram pro Brancharel. Sim. Lá no Brancharel, lá também não era terra de vocês? Era terra nossa, comprada junto. Tá. E depois repartiram a colônia. E quando foram para lá, também não Eles tinha? ficaram na mesma terra, era uma colônia comprida. Então nós ficamos com 4 arqueiros em Linha Alegre e o tio ficou com 6. Mas era pouca aquela terra. Então meus pais compraram mais uma colônia lá encostada de um tal de Gaetano, que não sei o sobrenome, e de lá fizeram empréstimo de 20 mil. Mas o fiador era Dr. Biasotti e o Banco Polotêncio aqui do Pitinini. Aqui em Santa Teresa. Aqui em Santa Teresa. E o banco foi mal, ele queria o dinheiro, ele brigou com o doutor, que era o fiador nosso. Então, e disse, ou me dá de volta a terra, ou me paga. Então, um vizinho nosso, que é tal de Girardi, ele disse, eu vou emprestar o dinheiro para comprar essa terra. E nós ficamos lá 19 anos, e lá... E quando vocês foram para lá aqui de Montebello? Para lá, vocês não tinham, foram de quê? De carroça? De carroça. De carroça, quem a pé... E fomos de carroça, carregaram a mudança e fomos para lá. Quando passamos Linha Alegre, um tal de Zirli ofereceu uma vaca para nós tirar o leite, para poder comer. Porque não tinha nada. Tinha nada. Meu tio, a minha avó tinha aposentadoria, mas meu pai depois não. E fiquemos lá 5 anos com o tio e a nona. Depois nós fomos morar em Linha Alegre, na mesma terra. Na mesma colônia, o mesmo número. Tá. E fiquemos lá 19 anos. Mas lá era só mato, era ainda a Jacaturica, tinha bastante caixas, mas não tinha que começar. A minha mãe nunca trabalhou na roça, a comadre dela veio ensinar para trabalhar na roça. Começamos a cortar mato, cortar para fazer o coberto da casa, a tabuinha, escândalo, se dizia. E será madeira para fazer as barracas que dizia. Meu pai fez um pequeno carreto para ir e com uma mula se ia buscar o pasto. Carregava numa mula. E depois de lá um tempo, então fizemos uma estrada, meu pai conseguiu comprar uma carroça. Então melhorou um pouquinho. E nós se plantava, se engordava, depois tinha porco, galinha, se criava. E se plantava na roça de tudo. Tinha bastante, um parreiral, que meu pai fazia o vinho para todo ano. Se tinha mel, tinha tudo depois. Mas trabalhamos lá 19 anos. E depois de 19 anos, um amigo do meu pai ofereceu para vir morar em Santa Teresa, lá no Cantone. Tá, aí, peraí, então já tinha a senhora, a tia Tercila. Quando é todo lá. Já tinham nascido todos. Sim, lá com a nona saiu. Até o tio Mário. Todo, nascemos lá. Não, eu nasci em Montebello. Tá. E a Tercila e a falecida Maria nasceram lá da avó, em Brancharel. E depois a Madalena, Pompeu e o Mário nasceram em Linha Alegre, que era o município de Mussum. Tá. E depois, 19 anos, ficamos lá. Tá, e daí, aí vocês queriam sair de lá porque...
Saímos de lá porque era longe de tudo. Tinha que vir fazer compra em Santa Teresa, o 13 de Maio, ou Mussum. Esconta. Ah, tá. E fim de ano, quando se recolhia a colheita, não, pera, os preços que vinha carregar o produto, fim de o feijão, carregou um porco, se tocava os porcos com uma estradinha para o potreiro, se carregava lá até onde que vinha o caminhão. Bom, depois quando se recebia esse dinheiro, aí eu, a minha mãe se ia de cavalo em Mas conta. não, Mussum. Mussum, fazer compra. Então, se enchia 2 sacos de roupa para comprar roupa para todo ano. Mas produto se fazia tudo, porque se comprava o arroz, não, nem o arroz. Se comprava aqui, Sal. sucro, sal, e café e a roupa de vestir. O resto tinha tudo. Tinha tudo lá, mas só que era um lugar longe de tudo. Entendi. Tá. E então aí vocês começaram a procurar um lugar aqui em Santa Teresa. É isso? Procuraram, meu pai até foi em Lajeado, foi para Estrela para procurar um lugar mais cômodo. E tem um tal de preço e ofereceu lá para a Costa do Rio. E outro vizinho lhe disse assim, não, o lugar de vocês é aqui perto da cidade, aqui na Santa Teresa. Então meu pai foi buscar minha mãe e comprou, nós tínhamos esse dinheiro. Vocês conseguiram guardar esse dinheiro para comprar aqui. Então ela lembra aqui. quanto pagou aqui? 42 mil. Acho que era conto de réis, né? Era conto de réis. Aqui. 42 e sobremos dinheiro. Vocês tinham dinheiro guardado para isso? Guardado para Quer isso. dizer, então trabalhando duro na roça, E guardemos isso vocês aí. guardaram isso aí. E Olha guardemos só. mais porque reformamos a casa, conseguimos aqui, que era tudo. Tinha mais dinheiro, sobremos. E a vida foi aqui. Porque o Pompeu, a Madalena. Peraí. E o Pompeu, o tio Pompeu que veio da Itália, ele faleceu lá E lá em Linha Alegre. Em Linha Alegre. Com 11 anos. Com 11 anos. O que aconteceu com ele? Deu tifo. Naquele tempo vinha o doutor Biasotti de Mussum a cavalo. Não tinha. Então meu pai, ele disse que precisava suco de cana. E lá, o médico receitou suco de cana. Suco de cana, mas não tinha para curar o tifo. Para curar o tifo. Mas como lá não tinha que deu geada, meu pai vinha aqui, do que nós compramos a terra. Aqui em Santa Teresa. Aqui em Santa Teresa para buscar cana, para dar a garapa para ele. Para dar o garapo para ele. Tá. Mas não adiantou nada, ele morreu. Não adiantou, ele morreu. Tá. 7 meses ficou de cama, mas morreu. Tá. Com 11 anos eu tinha 8. Tá. E daí, peraí, então foi a senhora, depois a tia Tercila, Maria. Depois a tia Maria, depois... Depois de lá... O tio Pompeu. Não, a Madalena. A tia Madalena. E depois o tio Pompeu recebeu o nome de Pompeu. E o Pompeu Antônio botou o nome. Tá. E depois veio o Mário. Mário, tá. Daí vocês vieram aqui, procuravam uma terra, achou aqui em Santa Teresa e pagaram... Pagaram 41 ou 42 reais. Mil reais. Mil reais era. Tá. E sobremos dinheiro para reformar a casa, porque não faltava soalho. Tá. E aqui, quando viemos aqui, começamos, era fumo. Trabalhava com fumo. Com fumo, que se vendia leite. Que era um leiteiro. Meu pai, ele ficou 6 anos na guerra, ele era postinha, quer dizer, levava carta com muito. Entendi. Então, deram uma, como é que se diz? Foi um combate, né? Mataram o burro dele, é um mulo, ele dizia. Sim. Ele foi ferido um braço. Ele foi parar no hospital. E depois, ele estava com o braço que não podia trabalhar. Então, ele ganhava uma pequena pensão. Mas depois ele perdeu aqui.
Quando veio aqui para o Brasil, Veio do Brasil. cortaram. Cortaram, só para ele. Só 2 anos ele ganhou. Tá. Mas minha nona e meu tio e o Giordano ganharam até que morreram. Pensão do governo italiano. É, do governo italiano, porque a nona perdeu um filho na guerra, matou, a minha mãe também. Tá. E como que a nona ela começou a fazer parto? Fazer parto e arrumar osso quebrado, colocar... Aqui era a Madalena Piccinini. Que fazia esse trabalho. Que fazia esse trabalho. E ela foi lá para Guaporé morar. Então a minha mãe se encontrou, era uma irmã de Bento que vinha. Irmã freira. Irmã freira. Isso. Então ela convidou minha mãe a fazer um pequeno cursinho lá no hospital. Então a minha mãe ficou isso aí. Mas ela não se lembrou de pagar, por exemplo, como é que se diz, para se aposentar. Quando ela foi para se aposentar, mas ela tinha 60 anos, não deu. Tá, mas eu lembro que ela fazia serviço de parteira aqui, na região inteira aqui, né? Mas sim, aí é do outro lado do rio. E quando dava alguma complicação, assim, teve algum caso? Chamava o farmacêutico, era o doutor daqui, Era o Amadeu Piccinini. O Amadeu Piccinini. Então, quando tinha uma coisa mais grave... Chamava ele. Chamava ele. É. E ele tinha recurso para fazer... Que Mas ele nunca... A senhora soube de algum caso, assim, que a pessoa... Um parto, que a mãe morreu, que a criança... Por exemplo, a tia Madalena teve que levá-la para Bento. Mas era assim. Mas... E a minha mãe fazia injeção para... ela tinha que ser pequeno curso. Tá. E arrumar braço? Arrumar braço? Assim, osso quebrado, essas coisas que ela arrumava, tudo isso. Como que ela aprendeu? Eu não sei, sozinha, eu acho. Será que ela já veio da Itália com esse conhecimento ou não? Mas não sei, eu até... Um dia veio até o coisa. Porcaria. O Ruber. Arrumar um pé. Que era doutor? Que era dentista. Uma vez era assim, quebrava um braço. Eu lembro o que tio ela... Januário também. Também, ela aprendeu com ela, né? Não, eu acho que... E o que era aquele... Eles passavam um sebo assim para consertar. Não, o que era aquilo então lá? Batia uma clara de ovo com sal. Mas aquilo que passava assim, parecia uma gordura que passava para na hora de colocar a junta no lugar, as coisas. Lá tinha um... O que era aquilo lá? Parecia um sebinho. Nada, só cosmão. Sim, mas para untar, assim, para ficar liso. Era um sebo. Um sebo. Sebo do quê? Sebo de ovelha. Esquentava, passava aquele. Aí colocava no lugar. Colocava no lugar. E depois batia bem uma clara de ovo com sal. E com uma faixa amarrava o braço. Ficava que nem um gesso. Ficava que nem gelo. Senão botava Gesso. 2 varinhas de madeira. Tá. E amarrava bem ali? Amarrava bem aí, 40 dias ficava bom. Tá. Eu lembro que ela fazia esse serviço muito, muito bem feito. O veterinário também. Vinha gente de tudo que era lugar aí, né, para fazer isso aí. Depois de parteira ia longe do outro lado do rio, lá para Linha Alegre, para Campinho. De longe vinha chamar minha mãe. Tá. E nós não queríamos. Aquele dia, aquela noite, ela foi atender um parto. E de manhã tinha que vir que casou o Mário. Ele voltava da lua de mel. Da lua de mel. Ela estava na horta para colher o tempero para temperar os frangos. Que queria aprontar, que ele ia chegar. Ela chamou a Maria deu para ela buscar lá, que estava na horta. Quando eu fui lá, estava lá sentada, ela falou, mas eu não me lembro o que ela me disse. E às 4 horas morreu. Levaram para o hospital, vieram o Piccinini lá para... Mas não... De um derrame morreu.
Ela morreu com... Com 66 anos. É, nova. Vamos ver. A senhora Mas lembra? minha mãe era bem vista aqui. Ah, eu lembro. Mas Todo mundo gostava dela. a nona tia, É. Por que chamava ela de tia? De tia? mas sou lá da Itália ainda. A nona tia, aqui era conhecida para nona tia. O nome dela, muito pouco. O nome dela era Lúcia Luísa, mas lá no cemitério botaram Luísa Lúcia. Mas o primeiro nome era Lúcia Luísa. É, mas eu lembro que pouca gente chamava ela pelo nome, né? É, tia, É. a nona tia. Tá. Na todo mundo, a Leonila atendeu todo aqui. Tá bom. E quando vieram para cá, aí a vida mudou bastante aqui, quando vieram morar. Aqui em Santa Teresa mudou. Quando se era lá em Linha Alegre, se plantava feijão preto, não tinha soja ainda. Se colhia os 100 e 10 sacos de feijão preto. E o prece com a mula, 14 sacos, vinha buscar de manhã lá. Tinha que aprontar. Minha mãe a limpava com uma pá e nós com feral, com uma lanterna para fazer claro para ela terminar de limpar o feijão às 9 da noite. E era tudo a minha mãe com a pá. E quem que trabalhava na roça? Assim, o nono, a nona? Mas era a minha mãe e eu e a Tercília Maria. É. Que idade? Quando eu saí de lá, eu tinha 22 anos. E a Tercília tinha 19. E depois a Rainha Maria. Tá. Eu até vinha antes, porque o Pompeu tinha que ir para a escola. O Pompeu, o Mário e a Madalena. E lá foi vendido para quem? Lá foi vendido para... Lá em Ilha Alegre. Eu acho que foi para um Piccoli. Guirino Piccoli. Tá. Vendimos. E a outra colônia, acho que foi para o Mirandolo, porque tinha 2 números. E a nona nunca falou de voltar para a Itália, não? Nunca. A nona nunca falou? Não, meu pai sim. É? Ele queria fazer uma visita para ir para a Itália. Ele convidava Costante. Que o Costante lá tinha um sítio, tinha terra na Itália. Mas não deu. Mas a nona veio, ficou, Ela escrevia uma cartinha por cada 2 meses, ela recebia na cartinha Quem da que tia. ficou lá? Uma irmã dela ficou na Itália? Ficou o tio Valentim, e a tia Nela e a tia Genoefa. Ficaram na Itália. Na Itália. E aqui? Era a tia Nela, a tia Genoefa era solteira e o tio era casado. E foi o irmão dela, o Bortolo, foi matado na guerra, irmão da mãe. Tá, e aqui veio ela, o tio Tílio. E o tio Tílio depois, ele veio depois, mas ele veio na Argentina. E quando veio na Argentina, quando ele veio aqui, disseram que tinha uma mala lá, que era para ele ir lá, para abrir a mala, mas queria 50, como é que se dizia? Conto de réis. Conto de réis, mas ele não tinha esse dinheiro. Ele perguntou para o Piccinini e disse, não vai. Então ele ficou, não sabia o que fazer, não foi mais. Mas, E o que tinha nessa mala? O que tinha nessa mala? Não sei. Mas quem que disse que tinha uma mala? De lá ele mandava carta, mandou jornal. Ah, da Itália. Não, Da Argentina. Da Argentina. Entendi. Que era lá no que desbarca, como é que se diz? No Porto? No porto da Argentina. Tá, entendi. Tá. Então, ficou ano que... Então o tio Tílio foi para a Argentina e depois veio para cá. Veio para cá. Era solteiro. Ele casou com a Miele, com a Maria Miele. Ele botou uma fábrica de tijolo aqui. Daqui, ele tinha os filhos pequenos, trabalhava com os peões. Depois o Cantoni botou outra fábrica, disse que
que não ia dar, ele vendeu pro Arco, mas o Arco não pagaram ele. Convidaram ele a botar, o Arco foi botar uma fábrica em Brazzarel. E convidaram o meu tio para comprar uma terra lá, para ele botar uma fazenda. Mas não deu certo, ele ficou pobre. Tá. E quando vieram para cá, então, aqui para Santa Teresa, trabalhavam com fumo e o que mais? Com fumo, com vaca e milho na roça, e porco, se engordava. É como se trabalhava lá. Mesma coisa. Mas depois o Pompeu, com 14 anos, comprou ele e o Irani, abriram essa fábrica de móveis. Ele fazia móveis bonitos. E o Mário, também ele, com 13, 14 anos, compraram lá do Pasini, que era, como é que se dizia? Oficina mecânica. Não era mecânica, era funilaria. Funilaria. É. Então eles foram lá, esses dois, não trabalharam. Depois o Pompeu casou, ficou um pouco lá, ele ficou lá da minha mãe, depois foi morar para Bento. E o Mário casou, foi de aluguel lá da casa do Pasini. E ficou meu pai, minha mãe, a Maria, os restos lá. A Maria era solteira, depois pegaram a Eliane. É assim a vida. É isso aí.